Olá, desbravadores, aqui é o Pastor Erickson, bem-vindos ao nosso canal. Eu quero conversar um pouquinho com você sobre contar histórias. Fogo do conselho, meditação do clube, isso vai ser muito útil para você que é líder de clube e especialmente para você que é conselheiro e para aqueles que vão dar estudo bíblico com um novo estudo bíblico que nós estamos usando com os desbravadores. Você queria com essas histórias? A gente vai trabalhar a especialidade de arte de contar histórias em duas partes aqui nessa videoaula. A primeira delas falando um pouquinho para vocês sobre como é a teoria sobre contar histórias, para que você tenha uma introdução a esse tema. E a segunda eu vou comentar um pouquinho a especialidade e te dar algumas ideias de como você cumprir essa especialidade. Vamos lá? Então a gente vai começar falando aqui sobre as estruturas que nós temos em cada história. É importante que você tenha em mente como é que uma história se desenrola e como ela fica mais interessante de ser contada. Imagine uma história como uma coisa depois da outra, mais ou menos como uma história em quadrinhos que você tem os quadrinhos. Então você teria aqui o modelo básico de contar histórias de estrutura em 3 atos. E você divide entre o ato 1, que é o momento de você fisgar o interesse do pessoal. A gente chamaria isso de uma introdução. É o momento em que você tem a apresentação de qual é o grande conflito, qual é o grande problema da história que vai ser desenvolvido. A segunda parte, que é onde você vai desenvolvendo e complicando a situação, vai crescendo a história. E a terceira parte, onde você tem os eventos que levam ao grande clímax, a grande conclusão da história, onde todos os problemas lançados no início vão ser resolvidos. Então, só para visualizar, vou colocar aqui o estudo bíblico dos aventureiros deste ano, para você imaginar a arte de contar histórias como isso daqui, como uma coisa depois da outra, como uma história em quadrinhos que você tem que ter uma sequência de falas e desenvolvimento do pensamento até que vai prendendo o interesse e vai desenvolvendo o tema de forma lógica para o pessoal. Essa daqui é a jornada do herói e eu quero gastar um tempinho para falar para vocês sobre esse que é um dos grandes segredos para tornar as histórias interessantes. O que as grandes histórias que você vê nos filmes, filmes de Hollywood, ou então nos grandes livros, nos best-sellers, ou mesmo você vê esse mesmo padrão na Bíblia, por exemplo, na história de Jesus, na história de Davi, na história de José, na história de Moisés. O que todas essas histórias têm em comum? Se você pegar sagas de filmes como Star Wars, se você pegar qualquer trilogia de filmes empolgante que foi campeão de bilheteria, todas têm um formato em comum com as histórias que você encontra na Bíblia. A gente chama isso de jornada do herói. Tem um antropólogo, Joseph Campbell, e ele desenvolveu esses passos da jornada do herói. Você vai encontrar algumas variantes, mas basicamente a jornada do herói é uma série de passos que propõe a deixar a história mais empolgante e de forma que a gente se identifica com o herói e a nossa atenção é prendida à história. Então vamos lá. Você encontra o herói sempre no mundo comum, vivendo sua vidinha comum, e é aqui que a história começa com um chamado à aventura e uma relutância em aceitar esse chamado. Se você observar, por exemplo, o chamado de vários profetas da Bíblia, eles sempre questionam, mas quem sou eu? Olha Moisés, né? Chamado, mas Senhor, eu não sei falar. Então você já começa a ver o padrão dessa arte de contar histórias com a jornada do herói. Depois você tem um encontro com um mentor ou uma ajuda sobrenatural. Você lembra da história, por exemplo, de Moisés, que ele, no seu chamado, se encontra com Deus lá no Monte Sinai. Depois ele vai se encontrar com Arão, o irmão dele. Ele também tem um encontro com Jetro, mais tarde, que é o grande mentor de Moisés. E esse é um padrão que você vê em várias histórias, até do universo secular, onde o herói se encontra com o seu mestre, aquele que ensina ele a lutar, aquele que ensina ele a ser o grande herói. Depois você tem aqui a travessia do primeiro limiar, é quando então o herói aceitou o chamado, ele teve o seu encontro com o mentor, ele aceitou o chamado, agora ele entra na sua jornada e ele vai então passando pelos primeiros desafios. A gente chama aqui de ventre da baleia o momento dos testes, onde ele encontra os seus aliados e também vai encontrar os seus inimigos, né? Então você tem, por exemplo, a história de Jonas, que é daí que vem essa ideia de ele ser jogado no ventre da baleia, ou então você tem o deserto, né? Você tem, por exemplo, Moisés, que tem ali um encontro com os seus inimigos, ele mata um egípcio, tem que fugir para o deserto. Ou então Jesus,
que agora inicia o seu ministério, vai para o deserto e depois que ele volta do deserto e é batizado, ele encontra os seus primeiros aliados. É ali que ele começa a recrutar os seus discípulos, percebe? Então quando começa a formar a equipe dos heróis e eles então se lançam a essa grande jornada. A seguir a gente tem um momento que a gente chama de aproximação da caverna oculta. A caverna oculta, simbolicamente, aqui nos passos aqui da jornada do herói, é aquele momento em que o herói vai se aproximando do grande problema, ele tem os primeiros confrontos e ele começa a sentir o perigo. Então você tem a aprovação suprema, que é o grande momento de teste do herói. Se você pegar, por exemplo, a história de Moisés, você vai imaginar isso no encontro dele com o faraó e quando começam então as pragas, a cair as pragas, a reação do faraó com o povo de Israel, de não deixar ir, você tem todo esse problema. Então, depois da aprovação suprema, você tem aí, por exemplo, se você imaginar a história de Jesus, você tem então o Calvário, você tem a aprovação suprema naquela noite quando Jesus está orando ali no Getsemane, e aí ele vai para o seu Calvário. Então, essa é mais ou menos a ideia, você tem uma sequência da jornada do herói. Mas aí você tem as recompensas e o caminho de volta, e o momento que a gente chama de ressurreição. Obviamente, se você pensar na história de Jesus, você pode visualizar esse aspecto da ressurreição de Cristo, ou então, se for a jornada do herói, no caso de Moisés ou de Davi, você tem vários momentos que ele passou por grandes desafios e ele volta. Por exemplo, a história de Davi tem um momento em que ele sai da cidade de Jerusalém, parece que ele vai perder todo o reino, mas ele vence Absalão e aí tem a jornada dele de volta para Jerusalém, onde ele tem as recompensas, é como se fosse uma ressurreição para ele e ele volta triunfante porque ele encontrou, esse é o passo que a gente chama de retorno com o elixir, o retorno com a solução. Ele encontrou a solução do problema. Se você colocar a jornada do herói para Cristo, então depois da ressurreição, ele tem esse momento de retorno quando ele volta a se encontrar com os discípulos agora ressurreto e ele vai dando a solução que é a vida eterna e vai anunciando o evangelho para todos eles. E aí volta ao mundo comum, ou seja, você devolve o universo à normalidade e o herói como um campeão volta para os seus queridos e aí você tem um final feliz. Eu gosto de final feliz, eu acho que é importante a gente contar final feliz para os desbravadores para dar esperança para eles, ok? Como é que a gente faz para fisgar o interesse do desbravador ou de quem está ouvindo a nossa história no começo da história? Então, a gente pode enumerar aqui, começar com ação, é uma das maneiras, você começar a história de maneira empolgante, já narrando um momento empolgante, ou você pode começar lançando uma dúvida, e essa dúvida é o grande tema que tem que ser respondido ao longo da história. E o interessante é o seguinte, olha, pega por exemplo as parábolas são pequenas histórias, muitas vezes narrativas, em que você tem um problema e você fisga o interesse, muitas vezes através do suspense ou de um problema, de uma resposta que não foi dada e que você precisa encontrar no final dessa jornada. Você tem aqui uma outra forma que é o perigo oculto. Então, um personagem desconhecido para aquele protagonista, ele tem alguém desconhecido para o herói, mas que é conhecido para você que está ouvindo a história e você quer entender como é que eles vão se encontrar e como é que vai ser resolvido esse problema. Isso funciona muito bem, especialmente para histórias bíblicas, porque muitas vezes nós contamos histórias que o pessoal já sabe o final. Então a maneira como você conta a história é mais interessante do que o final da história. E aí você tem também uma outra forma, que é você começar com uma imagem arrebatadora. Isso funciona muito bem para as crianças, que é não só você usar uma imagem, uma figura, mas você criar quadros mentais. Vou dar um exemplo para você. Olha só, esse daqui é a capa de um estudo bíblico que nós produzimos, que acho que está sendo usado na divisão sul-americana nesse momento. E esse estudo aqui, o mistério dos dois livros, ele já começa com essa proposta de ter uma imagem instigante. O estudo é sobre a natureza, sobre o desbravador aprendendo lições de Deus da natureza, mas ele começa de uma forma misteriosa. Ele foi desenhado para criar uma imagem mental instigante no desbravador. Então você tem aqui 4 desbravadores que eles estão saindo de um portal em formato de triângulo, mas são ruínas e eles estão no meio uma espécie de uma floresta, no meio de um local cheio de animais.
e tem um tom de escuro e eles estão saindo aqui de um local luminoso e eles querem resolver o mistério. Então você já começa com uma ideia de transpor obstáculos, de transpor do conhecido para o desconhecido e resolver o mistério. Eles estão olhando para os lados, eles estão procurando alguma coisa, eles estão com a Bíblia aberta, a lanterna está sobre a Bíblia, isso vai produzindo uma ideia na mente do desbravador de que há um grande mistério ali na natureza para ser resolvido e eles, através da Bíblia, vão encontrar a solução desse mistério. Essa é uma técnica, é claro que utilizando o desenho, mas você pode descrever em palavras ou situações e você cria um quadro mental na mente do seu ouvinte, ok? É importante também no início da história que você trabalhe com isso daqui, com incidente motivador. É aquele grande momento da história que dá causa, que dá motivo para tudo que vai acontecer. Vamos pegar como exemplo a história de José. Se você pensar na história de José, o grande incidente motivador de todo o drama, que é uma história apaixonante, muito legal de ser contada, que funciona muito bem para desbravador, porque José é um rapaz de 17 anos, você tem várias maneiras de identificar o desbravador com José. O incidente motivador é quando ele ganha uma capa, um manto do seu pai e os outros irmãos não ganham. Isso gera um transtorno, um ciúmes dos seus irmãos e então ele conta os seus sonhos para os seus irmãos e piora, a situação fica num ponto de ebulição porque o sonho dele provoca os irmãos dele. Então esse daqui é o incidente motivador da história. É um incidente que desequilibra a vida do protagonista, do herói. Você tinha José vivendo uma vida numa boa, tranquilo, sem problemas. A partir disso aqui vai modificar a vida desse herói. Esse incidente dá razões para os vilões da história, que nesse momento aqui serão os irmãos de José. Então quando você tem um drama, quando você tem uma história, é importante que você introduza sempre o aspecto do grande conflito, porque isso ilustra tudo que está acontecendo no mundo e no universo. Nós vivemos num planeta e nós entendemos a história desse planeta conforme o grande conflito entre o bem e o mal. E nessa história você consegue caracterizar esse grande conflito através justamente dos vilões. Toda história empolgante ela tem os vilões. E esses vilões eles têm que ter motivos. E você tem que dar os motivos porque os vilões agem como agem. O interessante dessa história é que no final ele vai transformar os vilões em seus aliados. Por isso é uma história tão poderosa, porque ela termina de forma surpreendente. E qual é o grande problema deles? Então isso tem que ficar muito claro também, porque ajuda a dar razões para o vilão e ajuda a deixar a história entendível, faz ela ter sentido e ser mais empolgante. Responda assim de maneira implícita, sem estar fazendo a pergunta e dando a resposta, mas coloque as respostas dentro da sua narrativa. Quem, o que, onde, porquê, como é que aconteceu essa história. Então, coloque essas respostas no meio da sua narrativa. E enquanto você vai narrando a história, é muito importante que você faça o que a gente chama de colocar o herói na ponta do galho e começar a serrar o galho. Ou seja, você vai aumentando a tensão de forma que o pessoal que está torcendo pelo herói fica nervoso, preocupadíssimo, como é que ele vai sair dessa? E esse é um dos pontos principais para você seguir o princípio de interesse e de ação crescente, onde vai construindo uma história, para a sua história. Vamos pensar um pouquinho mais na história de José. Então você tem um incidente motivador, você tem um começo da história, um problema. José foi vendido pelos seus irmãos e foi enviado para o Egito, certo? Esse é o momento de introdução da história. Quando você chega no final da história, que a gente chama de clímax, o clímax final, o momento assim de desenlace, é um momento muito importante que você vai resolver os maiores problemas da história, mas ele tem que terminar de uma forma muito emocionante e oferecer uma resposta de paz. Então, pensando na história de José, o grande clímax da história é quando ele se reencontra com os seus irmãos. Você fica pensando se ele vai se vingar, se não vai se vingar. E como eles já conhecem o final da história, você tem que explorar os porquês que ele não se vingou ou o porquê ele poderia se vingar. Você tem que explorar as emoções e você tem que jogar o ouvinte no lugar de José para que ele se sinta como se sentiria José e pense, olha, o que eu faria? E aí ele esquece o final da história, que ele já sabe. E ele começa a se perguntar se ele estivesse no lugar da história de José, como é que ele teria agido? E aí, nesse momento,
arrebatador. Você conta o final da história, dando os motivos e mostrando um final completamente imprevisível da história, onde todos os problemas se resolvem. Existem várias emoções que prendem o ser humano numa grande história. Eu vou mencionar para vocês pelo menos 3 e dar os exemplos aqui. A primeira a gente usou no estudo bíblico, num desses daí de desbravadores. Eu contei a história de David Livingstone. E nessa história aqui a gente trabalhou um pouquinho o drama. O drama ele tem um poder tremendo sobre o coração das pessoas, porque ele faz com que a gente se coloque no lugar dos outros. Então as histórias dramáticas, não quer dizer que elas sejam sempre histórias para chorar, mas as histórias dramáticas, elas têm esse poder de ação crescente, onde você vai colocando as ações e você vai piorando a vida do herói até que você tem uma grande solução ou um grande sacrifício desse herói. Então a história de David Livingstone, você tem ali quando ele é atacado pelo leão e ele é um grande missionário, ele vai a lugares perigosos na África. É uma história dramática com uma ação empolgante. Ela não pode ser um drama no sentido de você contar só sobre alguém que está em depressão, não é esse o caminho. É o drama no sentido de ação dramática, em que as coisas vão crescendo e você vai buscando um grande final para elas. Uma outra forma que a gente contou nos estudos bíblicos, teve esse estudo aqui que a gente falou sobre a descoberta da múmia do faraó Tutankhamon. Então você tem uma imagem já interessante, arrebatadora, de mistério, e você ao longo da história vai contando a história do arqueólogo que descobriu a múmia, e aí você explora a emoção do suspense, que para mim, das 3 que eu vou mencionar agora, é a mais poderosa das emoções para você segurar a atenção do povo, é o suspense. É você instigar o camarada a querer saber o que vai acontecer no próximo momento, ok? E a última é o humor. Se você tem senso de humor, se você tem a pegada do humor para gurizada, para meninada, ótimo, explora isso porque é poderosíssimo. Só que o humor, ele é natural, ele acontece de maneira natural, às vezes até imprevisível. Aliás, o humor é imprevisível. Nós trabalhamos o humor em estudos bíblicos, a gente colocou aqui história em quadrinhos no estudo de 10 a 12 anos de 2018, e que está sendo usado pela divisão esse ano. E o interessante é que quando o pessoal tentava pegar a história em quadrinhos e ler para a meninada e explicar, não dá certo, perde totalmente a graça. Por exemplo, essa forma de humor é feita para a própria pessoa ler e na experiência da leitura, então ela sente o efeito da charge, da piada, e ela ri em si mesma. Não tem graça se você for explicar. Então cada tipo de humor é para um momento e uma circunstância. Se você está contando uma história e vai usar de humor, é interessante que você sinta-se natural e deixe isso correr de maneira espontânea. E uma dica aí, o humor com você mesmo é sempre legal, porque ele diminui um pouco você e aproxima você dos ouvintes, e não tente fazer humor com quem está te ouvindo, porque isso pode soar arrogante e você pode perder e pode não ser tão engraçado, ou até alguém pode dar risada, mas você fez ali um tipo de bullying e você perdeu aquele ouvinte ali. Então o humor com você mesmo é legal, e uma regra interessante do humor é o seguinte, ó, a boa piada é aquela que todo mundo pode rir junto, ok? Vamos lá, falando sobre história, lembre-se que as histórias têm subenredos. São coisas que estão acontecendo com os personagens ou com amigos do personagem ao redor da grande narrativa. Então é uma ideia subordinada à história principal. Se você vai contar com mais tempo uma história, você tem tempo para desenvolver esses subtemas. Por exemplo, quem era Sansão quando ele não estava matando ali ou abatendo, lutando com os filisteus? Quem era Davi enquanto não estava no trono? Ele estava compondo salmos, o que esse cara fazia, quais eram os hábitos dele? Quem era Jesus quando não estava pregando, o que ele fazia enquanto não estava ensinando? Então esses subtemas são interessantes. Vou dar um exemplo para você. Se você pegar o estudo da União Sul-Brasileira para esse ano, o Pathfinder 7, que é um estudo que trabalha muito o conteúdo de ficção, de narrativas, esse estudo aqui, ele tem muito disso, subtemas. E os subtemas são legais porque você pode criar ganchos
para coisas que você quer ensinar com a história. Essa é a importância do subtema. Então, eu quero ensinar sobre o que realmente acontece sobre a vida após a morte, mas eu vou colocar dentro de uma história. Então, você está contando a história da ressurreição de Lázaro. E aí você pega esse gancho, esse subtema. Você pode contar sobre doutrinas, você pode explicar vários aspectos da Bíblia utilizando os subtemas. E nós temos também uma outra coisa que ajuda a você conectar o personagem, ou conectar a história com o seu público, com o pessoal que está te ouvindo, que é a caracterização dos personagens. Então isso funciona você respondendo aquelas perguntas sobre quem é o personagem, o que ele faz, como é que ele foi parar naquele local, a personalidade dele, as características do caráter dele, as aspirações, os ideais. E mais interessante, você pode desconstruir o personagem. Por exemplo, Ellen White, quando conta a história de José, ela desconstrói o personagem e ela vai dizer que José era um garoto mimado. Então, ninguém gosta de ouvir histórias sobre personagens idealizados, semideuses, que nunca cometem erros. As pessoas querem gente de verdade. As pessoas querem ouvir histórias que possam se identificar. As grandes histórias são histórias sobre nós, sem sermos nós. Ok? Muito bem, então é importante você caracterizar o personagem e olha só, mostrando aqui o outro estudo aqui da União, esse aqui, um estudo genial, a arte dele genial, o Joias da Eternidade. Você tem aqui uma coisa interessante que é contar a mesma coisa de uma forma nova que ninguém ainda percebeu. Acho que essa é uma das grandes habilidades de se contar a história, encontrar em histórias que todo mundo já sabe o final da história, elementos novos que outros não perceberam. E aí você compartilha aquilo que você percebeu sobre essas histórias. Ok? Aqui foi a teoria. Nós vamos falar um pouquinho agora, algumas dicas para você cumprir a especialidade de arte de contar histórias. Então fica ligado. Essa especialidade ela foi pensada para o Clube dos Bravadores, especialmente para esse momento aqui, o momento do fogo do conselho, que é o momento onde a gente coloca os bravadores ali para ouvir algumas histórias. Aliás, uma história muito legal é sobre como a gente conseguiu desenvolver o fogo do conselho no clube. Nós copiamos dos escoteiros, os escoteiros, por sua vez, copiaram dos índios, e os índios contavam as suas histórias, as suas mitologias, os mais velhos davam conselhos para os mais novos ao redor do fogo do conselho. Com esse desenvolvimento do escoteiro para nós, até chegar no desbravador, o desbravador tornou o fogo do conselho um púlpito, onde ele fala o coração do desbravador e anuncia o evangelho. Então, o fogo do conselho é o momento que muitos desbravadores mais esperam no acampamento, porque é um momento que ele vai se encontrar com Deus. E ao se encontrar com Deus, ele o fará muitas vezes através de uma grande história que contextualiza para ele aquilo que ele precisa ouvir. Ele já está esperando por isso. Mas tem um outro lado sobre essa especialidade. Em dias aí de quarentena, enquanto estou gravando essa videoaula, a gente está na quarentena do coronavírus. E se você desenvolvesse a habilidade de contar histórias para o seu celular ou para o seu tablet, para o seu computador, e você aprendesse a gravar pequenas histórias e você evangelizasse, e se você usar o seu equipamento de mídia aí na sua casa, como você tem, para contar histórias ao vivo ou gravadas para a sua classe bíblica online, para você transmitir para os seus bravadores, para você tornar o estudo da Bíblia interessante, empolgante para ele. Talvez ele está lá sozinho agora e não vai se motivar a ler a Bíblia, mas você conta uma história, mas não dá o final, e aí você pede para ele ler e encontrar o final, e depois vocês vão se reunir virtualmente para discutir o assunto. Contar histórias é uma das grandes maneiras de você fazer as reuniões de clube, seja real ou virtual, ou de você incentivar os desbravadores a cumprir especialidades e os requisitos do cartão. Então, o primeiro requisito dessa especialidade é assim, citar a fonte bibliográfica e contar uma história para cada uma dessas categorias. Então, tem aqui 7 categorias: história bíblica, história da igreja. Você pode pegar uma história sobre Ellen White, sobre Tiago White, John Andrews, ou até de um pioneiro aí da sua igreja. Ou então, você pode contar aqui, número 3, história da natureza. Histórias sobre animais sempre são muito interessantes, especialmente para a galerinha que tem de 10 a 12 anos.
história com algum fundo moral, ok? Isso é importante você procurar. Existem vários contos, parábolas, você pode procurar aí uma variedade de histórias populares que tem fundos morais muito interessantes. Você tem aí o número 5, que é a história com a ajuda de recursos visuais. Tem gente que usa PowerPoint, como eu estou usando, você pode criar um PowerPoint e contar a sua história com ele, ou então você pode usar fantoches, sei lá, ou até brinquedos para contar história para crianças. Existem diversas formas, você pode ser muito criativo. História de algum missionário em terras estrangeiras, há muito material com histórias boas aí na internet. Eu citei para você ali o David Livingstone. Existem grandes histórias empolgantes de missionários, vale a pena você fazer uma pesquisa sobre isso. E histórias com princípios de saúde. Pega, por exemplo, a história de Daniel na Bíblia, uma história muito legal que você pode contar e ensinar isso. Então, você vai fazer aí uma coletânea de 7 histórias, dando a fonte de onde você tirou isso, e aí você vai contar. Tente contar histórias curtas. Como eu disse para você, faça uma experiência aí com o celular, conte a história para o seu celular mesmo e faça um pequeno vídeo e você vai aprendendo, vai pegando o jeito, contando sozinho para você mesmo, você vai pegando o jeito e quando você achar que está legal, você lança na internet aí para as pessoas ouvirem. O segundo requisito é para você contar essas histórias no momento infantil da sua igreja, adoração infantil lá da sua igreja. Entre em contato com o Ministério da Criança da sua igreja local ou com o seu pastor, pede essa oportunidade, quem sabe agora. Número 3, criar e entregar por escrito 5 histórias próprias que você criou, ok? E uma dica então para você criar, para você inventar histórias. Veja, Jesus era um grande criador de histórias, ele contava aquelas parábolas muito legais. Mas o interessante é o seguinte, você tem que ter um tema. Então como é que Jesus fazia? Ele escolhia um tema para a história. Eu quero falar sobre, ok? Eu quero ensinar e esse é o tema. E aí em seguida, todos os contadores de histórias partem de referências. Se você pegar o método de contar histórias de Jesus, ele olhava para as coisas do dia a dia dele, ele vivia numa região agrícola, rural, e as histórias dele eram sobre sementes, sobre semeador, eram sobre as aves, sobre os lírios, era sobre a vida na cidade nos dias dele. Conte sobre a sua escola, faça parábolas usando personagens da sua turma, faça parábolas falando sobre personagens do mundo do século 21. Eu acho que será interessantíssimo para quem vai ouvir. E terceiro, cuidado com personagens idealizados. Eu já falei sobre isso. Ninguém gosta daquele personagem perfeitinho, idealizado, ou aquele personagem clichê que todo mundo já conhece, já ouviu falar. Vá para o novo, vá para o real, se baseie em pessoas reais e através dessa premissa você cria os seus personagens, tá bom? E o quarto requisito é o seguinte, use uma das histórias e demonstre como contar em primeira pessoa ou em terceira pessoa, como você alterar isso e como você ajustar uma história para esses tipos aqui, ó. Como você contaria a história para crianças? Então, criança é muito importante você começar com quadros visuais. Necessariamente não precisa ser uma imagem que você vai recortar, apresentar para eles, mas você tem que criar uma imagem mental para a criança. A história para a criança é curta e muito bem ilustrada, muito bem ilustrada. A entonação de voz também faz muita diferença para você criar o clima da história para as crianças. Isso para eles é extremamente importante. Se for para jovens, eu diria, ou para adolescentes, eu diria que a história ela tem que ser animada, ela tem que ser empolgante, ela tem que ter humor e ela tem que ser num crescente. E os jovens também são muito dramáticos, uma boa dose de drama sempre ajuda muito. Para os adultos, as histórias elas são mais questionadoras e elas são mais reflexivas. Os adultos gostam de reflexão. O pensamento deles é mais abstrato, então vale a pena você trabalhar ao longo da história com muitas perguntas e muitas vezes perguntas retóricas que eles precisam responder na mente deles. Saber encurtar uma história. Então o processo de você encurtar uma história, está acabando o tempo, é você tirar detalhes que não comprometerão o entendimento final da história. E saber tornar a história mais longa é o contrário, é você colocar mais detalhes e você especificar melhor esses detalhes ao longo da história. Saber identificar suas partes com introdução, meio, clímax, aí você volta lá para o início da minha aula, onde eu coloquei ali a jornada do herói e a história em 3 atos, é mais ou menos isso daí.
e obter um livro de ilustrações de sermões, você ter uma coletânea de ilustração para sermão. Gente, isso aí é uma coisa que está em extinção desde que surgiu a internet. A especialidade de arte contar histórias é anterior à internet e agora você consegue muitas ilustrações de sermões na internet. Eu diria para você, em vez de você comprar um livro, crie um arquivo no seu computador, na sua plataforma digital, aí, no seu celular, sei lá, onde você vai colecionando. Você achou uma história legal? Vai colocando lá, vai montando tua coletânea de histórias e ilustrações para sermões. Contar histórias. Por fim, muito obrigado pela sua atenção e eu queria desafiar você a ler muito. Leia grandes histórias, leia livros. Desafio. Esse é o meu desafio final para você. Tente rascunhar aquilo que você lembra da sua leitura, tente colocar ali em uma estrutura de 3 atos e depois jogue fora esse rascunho e tente contar a história sem usar notas e sem usar o papel. Para você, esse é o meu desafio. E aos poucos você vai se tornar um grande contador de histórias. Que Deus use você no fogo do conselho, que Deus use você na meditação lá do seu clube, que Deus use você como um pregador, que você use a arte de contar histórias para proclamar o Evangelho.